Fala, galerinha! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Biologia e Ostentação. Meu nome é Pamela Vonzac, se é a primeira vez que você está aparecendo, se inscreve aqui no botãozinho, ativa as notificações também no sininho, tá? Pra você receber uma chamadinha aí, um aviso toda vez que tiver vídeo novo. E você que já é aqui da velha guarda do canal, já sabe que o quê? Logo peço pra tu deixar aquele like da moral pra tia Pan, né? Então, like aí, tô esperando. Likeou já? Ah, tá. Gente, vou falar uma coisa pra vocês, que o tema do vídeo de hoje é um assunto tão pedido, mas tão pedido principalmente pra galera que é recém-formado em licenciatura. Porque assim, quando tu recebe lá teu tão sonhado, tão suado diploma, tu olha pra ele e tu fala assim, ok, mas e agora? Então, queridos, se vocês querem saber como que acontece, como que é o processo seletivo para ser um professor, fica ligado aqui no vídeo de hoje. Acho super normal ter aquela dúvida, né? Aquele ponto de interrogação na sua cabeça quando você sai da faculdade. Beleza, eu sou professor e agora como é que as coisas vão ser? Como é que tudo vai funcionar? Como é que eu vou conseguir meu primeiro emprego? Eu recebo muito aqui no canal e também lá no meu Instagram uma galera pedindo pra gravar um vídeo falando como que foi o meu processo seletivo pra engajar nesse meio de trabalho. E de maneira geral eu conversei com alguns professores amigos meus também e decidi perguntar pra eles como que foi o processo seletivo deles também. Então aqui nesse vídeo eu vou contar a minha experiência e também de maneira geral como que ocorre para você ser contratado como um professor. Gente, eu dou aula tem 3 anos mais ou menos e eu comecei como monitora, eu não comecei de cara como professora. Então tava tendo um processo seletivo de monitora aqui numa escola onde eu moro e eu fui me inscrever pelo site e fui fazer uma prova. Aí lá no dia eu fiz a prova e passei como monitora. Fiquei 1 ano como monitora e aí surgiu uma vaga de professor. Como eu já era bem conhecida na escola e eu me entregava muito, trabalhava pra caramba, me dedicava muito mesmo, a escola percebeu e resolveu me dar a chance de ser professora regente da turma. Então na primeira escola que eu dei aula eu comecei como monitora, né, fazendo uma prova, um processo seletivo, e aí surgiu a vaga, né, a disponibilidade de uma vaga, e aí eu comecei como professora. Nessas escolas que eu trabalho atualmente, são escolas particulares, tá? Eu conversando com os meus amigos, foi quase que unânime. Pra você entrar numa escola particular, é quase que exclusivamente QI. Quem indica? É sempre por indicação. Quando você não é indicado, tipo, um professor, surgiu uma vaga, um professor que já te conhece, vai lá e te indica, ou um professor que tá saindo e também te conhece, vai e te indica pra vaga dele. Quando não ocorre isso, geralmente acontece um processo seletivo como? Como assim? Ou é análise do seu currículo, o que é muito raro acontecer, mas ainda existe. Provas, tá? Você além de ter análise do seu currículo, você faz uma prova para eles avaliarem, né, o teu conhecimento. Prova escrita e prova aula. Você vai ter que dar uma aula para o corpo docente daquela escola, né, diretores, alguns professores na área que você tá querendo entrar. E aí eles vão te avaliar também fazendo essa prova, tá? Isso são processos que podem ocorrer na rede particular, mas a grande maioria é por indicação ou também provinhas, tá? Na rede particular também acontece muito provas para avaliar o professor. Mas eu conheço professores que entraram para a rede particular fazendo prova, análise de currículo e também indicação. Então assim, numa grande maioria, para deixar bem claro, numa grande maioria é indicação nas redes particulares. Mas também existe o processo seletivo, que é fazer prova, análise da aula, né? Tudo isso direitinho, análise do currículo também. Eu já tenho 3 anos que eu tô dando aula e nas escolas que eu dou aula, que eu trabalho, foi tudo por indicação, né? Tirando essa primeira que eu fiz uma provinha, mas eu entrei como monitora. E isso eu achei que fosse só uma coisa muito local, né? Essa indicação, né, do QI. Mas eu conversei com outros professores e youtubers aqui também, né? E eles falaram que também existe muito esse lance de indicar, né? De um professor indicar o outro. Agora, como é em relação a um professor de rede pública, né? Tanto do município quanto do estado. É aquilo, gente. É
prova. Você passa por um processo seletivo bem maior, afinal você está concorrendo 1, 2, 5 vagas no máximo para milhares de pessoas fazendo prova ali. E geralmente é dividido em etapas, tá? Então a primeira etapa seria a prova para você se classificar. Se você passou na prova, na classificação, você vai para a próxima etapa, que é a análise de aula, né? Eles vão analisar você dando aula. Geralmente eles escolhem um tema, mas previamente você já sabe quais são os temas que eles podem cobrar. E aí você prepara uma aula e você tem que dar aquela aula ali. Eu não sei mais ou menos o tempo. Quem souber o tempo que é da aula, comenta aqui embaixo pra mim. Mas eu acho que deve ser entre 15 a 50 minutos, ou nem isso. Enfim, você tem que dar uma aula assim bem rapidinha, bem resumida, e eles vão avaliar a sua didática. Depois que você passa nessa etapa, eles vão avaliar os seus títulos. Você é só graduado? Você tem pós-graduação? Você tem mestrado? Você tem doutorado? Se você tiver tudo isso, você vai somar muitos pontos e aí você vai conseguir a vaga, tá? Agora, se você não tem nada, só tem a graduação, quem tiver um doutorado ali vai passar na sua frente, isso é óbvio. Aqui, pelo menos no município do Rio de Janeiro, é muito pouco avaliado os títulos, né? Porque a maioria só tem graduação. Agora, professores do estado têm mais títulos, né? Geralmente tem uma pós-graduação, tem um mestrado. Da mesma forma funciona para professores que querem dar aula em faculdades públicas, tá? Passa por esse processo seletivo de fazer um concurso público, né? Uma prova, passa pelo processo de serem avaliados pela aula e também passa pelo processo de avaliação de títulos, principalmente, porque geralmente para dar aula em faculdade você já tem que ter um doutorado. Então, galera, basicamente é isso daí, tá? Quando você sai da faculdade, o que você tem que fazer é espalhar seu currículo, ficar caçando na internet vagas para professor, vagas para monitor. Hoje em dia o mercado está tão concorrido, já tem pessoas formadas com diploma na mão sendo monitor, nem professor né? Então assim, não seja humilde o suficiente de perceber que você está precisando de uma grana, você está precisando entrar no mercado de trabalho de professores, tem que começar por baixo mesmo. E se você tiver a oportunidade de fazer contatinhos, e eu não tô falando de crush, de pegação, nada disso não, é contatinho mesmo, de você ter contato com outros professores, é bem interessante, é muito legal, porque esses professores, eles podem te indicar posteriormente para algumas escolas, alguns colégios, alguns cursinhos, então é muito legal para isso. Pega qualquer trabalho, se você que está iniciando, pega qualquer chance que aparecer de monitoria, de professor, até trabalho voluntário, sabe, dar aula em pré-vestibulares voluntários, conta muito também no seu currículo. E uma coisa que eu acho muito legal é que a classe do professor tem que ser uma classe unida, porque foi aquilo que eu falei, como tem o quem indica, você tem que ter um conhecimento, tem que ter amizade, porque também se você for aquele professor meio isolado, que não tenha colegas pelo menos, não tem aquele ambiente de trabalho legal, as pessoas nunca vão te indicar, né? Porque infelizmente é muito isso, é quase que geral o lance de quem indica. Então assim, fica bastante essa dica aí para vocês, que sejam parceiros, sabe? A gente tem que ser uma classe unida, não adianta a gente se virar um contra o outro, porque a gente vai acabar sendo prejudicado, né? Já somos prejudicados, assim, por ganhar um salário bem baixo, trabalhar em condições meio ruins, né? Então tem que se unir de qualquer forma. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma coisa não muito clara ou faltando alguma informação que vocês queiram até me acrescentar, deixa aqui embaixo nos comentários, tá, gente? E aí, já deixou aquele like da moral? Deixa esse like aí pra mim, por favor. Aqui embaixo também vão ter as minhas redes sociais, se você quiser me seguir, me conhecer melhor, ou mandar alguma dúvida, sugestão de aula. A galera tem mandado muita sugestão de aula, relaxa que eu tô preparando aos poucos, tá? E em breve virão essas videoaulas aqui pro canal. Um beijo, gente, até o próximo vídeo e fui!